Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, a sequência de vídeos a seguir é da coletânea Dicas da Metal Mecânica para Iniciantes. Essa é a parte 18 e são dicas aleatórias que me ajudam tanto aqui no meu ofício na área industrial, como também na minha oficina de robista em minha casa. E são dicas aleatórias, herdadas de gerações anteriores à minha e que foram se aprimorando com o tempo. São dicas que me ajudam, que ajudam outros profissionais da metal mecânica e que podem vir a ser úteis para você que está iniciando agora na arte da metal mecânica, dependente do ofício, como também para as novas gerações, ok? E eu já começo já deixando uma dica aqui. Quando você vai fazer uma montagem de um componente em que esse componente tem que ficar no esquadro, mas você sabe que a estrutura em si está bem alinhada, mas te impede, algum obstáculo te impede de fazer a conferência com o esquadro. Então uma dica, pegue um pedaço de cantoneira, certifique-se que ela está esquadrejada e com esse pedaço de cantoneira você consegue fazer a transferência, ok? Com isso, no caso em questão, vou soldar esses componentes pequenos aqui, mas o restante da estrutura tem algum obstáculo. Então com isso eu pego a cantoneira e certifico que eu possa jogar esse componente que será soldado esquadrejado com o restante da estrutura. Um outro detalhe também, que um pedacinho de cantoneira bem esquadrejado serve para você, na hora que você for usar a sua furadeira de bancada, conferir se a broca, vamos simular que isso aqui é a broca, conferir se a broca ela está 100% esquadrejada com a mesa de apoio ou a peça que você for furar, certificando que a peça está esquadrejada com a broca, ok? Então fica a dica aí, é uma dica que eu uso, que eu aprendi há muitos anos e que pode ser útil aí. Então logo a seguir, segue a sequência de vídeos. Se gostar, deixa um gostei. Aproveitando que esse vídeo está sendo postado no domingo, um abençoado domingo para todos e que venha uma semana abençoada por Deus para todos nós. Então, vamos com o vídeo. Olá pessoal, tudo tranquilo? Passando a dica aí para quem construiu uma torcedeira igual essa aqui que eu demonstro no canal, tá? Alguns pediram aí quando for usar alguma ferramenta do canal, fazer um vídeo aí. Aqui, estou fazendo uma espiral com uma barra meia por 1/8. E para você manter a mesma simetria, vamos supor que você vai fazer 10 espirais dessa aqui. Para você manter a mesma simetria, em convencionais até que não tem esse recurso não, mas a minha tem o recurso que eu posso entrar com a barra aqui, ó. Faça a espiral no tamanho que eu quero, se eu quiser regular o tamanho aqui eu regulo também. Depois eu só tiro para fora e corto o tamanho da chapa. Ou se eu for fazer espiral por espiral, também do lado de cá é vazante também, posso passar a barra inteira, vou fazendo espiral e vou dispersando a barra para lá. Mas vamos lá, você quer manter a mesma simetria igual nas 10 barras? É um recurso bem simples aqui, você marca com giz e vai contando as voltas. No caso aqui eu dei 12 voltas e ela sempre dá um recuo, tá? Depois da mola. Mas nota que ela mantém a mesma simetria. Você tem que sempre lembrar que no caso aqui eu dou uma volta, duas, três. A quantidade de volta que você der na sua torcedeira é o que gerará o formato da espiral. Se você quiser uma volta, uma espiral mais aberta, menos voltas. Se você quiser uma espiral mais fechadinha, você aumenta as voltas. Você só tem que ater a um detalhe, tá? A quantidade de voltas que você irá fazer para exercer as espirais do mesmo formato, a mesma simetria. Então, se você fez 12 numa, todas as outras 10 barras, por exemplo, que você for fazer, tem que ser 12 voltas iguais. Beleza? Para quem for trabalhar, um bom trabalho. Para quem for descansar, um bom descanso a todos aí. Fiquem na paz. Aqui, jovem, bom, ó, esse vídeo vai pro grupo, então sem nomes. Mas para você fazer o efeito chapa ondulada, tá vendo? Eu tenho até um aqui para uma obra que eu estou preparando. E essa granulação vai conforme a força que você exerce. Dá uma olhada no vídeo lá do canal lá direitinho que você vai entender. Mas para você fazer esse efeito aqui, ó, você tem que ter alavanca com pontas redondas. No caso aqui eu empreguei haste de válvula de combustão que tem maior resistência, tá? Eu tenho outras alavancas, mas a que eu mais gosto de usar para coisas finas assim é essa aqui. Pontas quadradas assim, se você fizer um corte, que nem no caso aqui nessa chapa aqui que é para outro propósito, não vai dar, porque em vez de fazer esse efeito aqui, ó, ela vai ferir a chapa
vai ficar uma coisa bem feia mesmo, tá? Eu já pratiquei, já fiz teste de campo, não adianta. Então a ponta redonda e outra, quanto mais fino, que nem no caso aqui, é uma ferragem de 3/8 que eu empreguei aqui, menor será a granulação. Se você usar, por exemplo, uma alavanca dessa aqui, que no caso aqui é uma alavanca de 3/4, se não me engano, aí a granulação vai ser maior. Esse detalhe aqui vai ser maior, tá? No caso, então, mais fino do que isso não é necessário, porque dá um destaque bacana assim. Se você fizer muito fino, não vai destacar tanto conforme a obra você vai pregar. E esse aqui tá na média. Qualquer obra que você agregar esse ornamento aqui, ó, no caso aqui essa é uma barra chata meia por 1/8, a linha de serralheiro, né? A 3/8 por 1/8 também atende muito bem. Aí fica melhor nesse efeito aqui, tá? E isso aqui, granulação mais fechada é conforme o esforço que você faz, beleza? Fica a dica aí. Ô pessoal, tudo bacana? Pessoal, aproveitando a oportunidade e mostrar aí para quem está iniciando, até veterano pode achar essa ideia boa. Dicas de alavanca que é usado na construção civil, mas que é muito útil também na área de serralheria artística ou qualquer geral também. Essa aqui é um modelo de alavanca que é usado entre os ferreiros da construção civil. Esse aqui foi até um modelo comprado, eu ganhei na época que eu atuei na área ajudando os caras lá. E o cara me forneceu. Eu só soldei um cabo aqui para tornar ela mais longa. E ela é interessante para desempenho de ferragem. Vou pegar até um pedaço de ponta aqui. Estou organizando a ferragem aqui do meu setor aqui, ó, na minha oficina. E notem, vou usar, aqui tá com 6 metros. E vou fazer uma demonstração prática para vocês verem. Você força de um lado, né? E vai desempenando e ajustando ela conforme for. Só que o ideal é você ter uma base para você poder forçar. Mas ela em campo ela é muito boa. Se você quiser construir uma bacana, se você tiver um fecho de aço mola, né, de amortecimento de caminhão, dá para construir uma nesse sentido aqui. Eu já fiz e fica muito boa também. Essa é um modelo prático. Agora, um outro modelo muito prático e melhor do que aquela ali que dispensa base é um tripé. Tá? Você pode fazer ele formato assim ou invertido, essa ponta aqui para cá e essas duas pontas para frente, com um cabo longo, obedecendo o princípio da alavanca, que são poucos ferreiros que usam, tá? Mas isso aqui é muito bom para você fazer dobras em campo, em barras compridas assim. Vou pegar uma ponta aqui de um 5/8, que no caso aqui ó, uma barra de 5/8. E o formato do tripé, essa aqui foi feita para 4.2, 5.0, eu tentei fazer para bitolas mais grossas. Aqui eu empreguei 3 parafusos e já juntando as 3 cabeças dele, soldando num pedaço de chapa e num pedaço de alavanca e virou um tripé. Depois eu vou até fazer invertido, talvez eu até faça um vídeo para o canal. E aqui ó, ela é prática e funcional porque você apoia aqui ó, tá vendo? Eu tô fazendo bem devagar. E automaticamente os 3 parafusos trabalham em conjunto e facilita você fazer qualquer desempenho ou conserto ou até mesmo dobra, tá? Ela pode ser convertida para a serralheria artística artesanal. Eu particularmente eu uso muito dela, somente quando a barra está comprida. E fica a dica aí pro pessoal, simples, prática e funcional. Se fosse para indicar 2 tipos de alavanca, eu indicaria uma dessa aqui e uma dessa aqui, tá? Espero que a informação possa ajudar alguém aí. Bom descanso para quem for descansar. E um bom trabalho para quem for trabalhar. Rapaz, você deu sorte, viu? Eu tô fazendo alguns ganchinhos aqui. Eu tô usando esse gabarito aqui. Eu fiz alguns de algum quarto. Agora eu vou fazer uns no 4.2 com suporte para gorro de industrial. E aqui, ó. O princípio da alavanca que eu falo é esse aqui, ó. Esse pedacinho de ferro, tá vendo? Ele tá dando 15 centímetros. Se eu for forçar aqui e tentar forçar ele com a mão, eu vou ter que fazer muito esforço. E o princípio da alavanca, que inclusive até tem até mais de um vídeo no canal, que é o seguinte aqui, ó, é você construir alavancas para aumentar o tamanho, aquele princípio da alavanca. Quanto maior a alavanca, menos força você faz, e assim você faz menos força para curvar um pedacinho aqui. No caso eu tô fazendo esses ganchinhos aqui, aproveitando pontas de sucata. E eu tenho aqui comigo, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é uma alavanquinha com um furo no centro, que me permite curvar 5.0 e 4.2. Eu tenho uma para 5.16, eu tenho uma para
ferro de meia, eu tenho uma também para 3/8. Quer dizer, obedecendo o mesmo princípio. Lá, dá uma olhada no vídeo lá. Se você não tem um tubo inteiro, dá para você improvisar um pedaço menor. Eu vou usar aqui, eu vou posicionar a câmera aqui para você ver, ó. Capaz que o áudio vai ficar ruim, mas você vai entender o princípio. Aqui, ó, no caso aqui em questão, é um pedacinho muito pequeno, certo? Então, eu vou entrar, você não precisa entrar muito não, uns 2 centímetros ou 3 centímetros já dá para você fazer força. Como aqui está regulado para 1/4, o que acontece? Eu não vou ficar perdendo tempo abrindo e fechando. Então, coloco o ferro aqui, ó, na posição que eu quero. Faço um calço, mesmo princípio que a gente usa nos gabaritos de voluto, que nem aquela chavinha que eu ensino lá no canal para fazer volutas, né, usando os gabaritos oficiais Arte Solda. E aqui, ó, pronto, princípio da alavanca. Encaixo a ponta aqui, com isso eu ganho mais tamanho para poder fazer menos força. Tá vendo? Eu tô fazendo só com uma mão só. E com isso eu consigo dobrar o ferro. Eu estou fazendo um 4.2, mas esse princípio serve para qualquer ferragem, tá? É um princípio antigo, aplicado à indústria. E com isso você faz um gancho simples, prático e funcional, sem muito esforço, beleza? Dá uma olhadinha nos vídeos lá, que esse tipo de alavanca vai atender bastante. Espero ter te ajudado aí, capaz que eu compartilhe essa informação nos grupos lá para ajudar outros também. Fica na paz aí, meu jovem.